Olá a todos, quero dar as boas-vindas a si que está a assistir a este programa. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para acompanhá-lo. Neste programa você vai aprender mais acerca da família e de como Deus determinou que as coisas devem funcionar para que a sua família tenha sucesso. Ao longo do programa vai assistir a mensagens dadas pela Bispa Cristel Tadeu, esposa do fundador do Ministério Maná, o apóstolo Jorge Tadeu. A Bispa Cristel é uma mulher de Deus incontornável no Ministério Maná. Ela tem sido usada por Deus para ajudar milhares de famílias em todo o mundo, através dos seus ensinamentos práticos nesta área da família. É autora de vários livros best-seller, tais como Família debaixo de Fogo, Mulher não limita Deus, Antes de Casar e o livro Casei e Agora. Hoje vamos assistir a uma mensagem com o título Começar a ser constantemente constante. Vamos aprender porque é que é necessário ser constante na educação dos filhos. A Bispa Cristel Tadeu, através da Palavra de Deus, vai nos ensinar segredos que o vão ajudar a ter sucesso na sua família. Agora sim, sem mais demoras, vamos assistir. Até já! Constantemente constante. Agora, a primeira parte é importante. É a parte de começar. Porque, na verdade, há muitos pais que não ligam muito à educação dos filhos. Deixa-se andar. E começa mais a pensar na educação. Quando eu estou a falar de educação, não estou a falar da escola. Estou a falar da educação que se faz os pais aos filhos. Ensinar valores e essas coisas. E muitas vezes os pais pensam, pronto, a partir de uma certa idade, então vamos colocar algumas regras, vamos fazer algumas coisas. Mas, na verdade, um dos segredos é começar o mais cedo possível. Porque quando nós começamos a educar os filhos nos caminhos de Deus o mais cedo possível, então, com o tempo, vai ser mais fácil. Uma pessoa que espera muito, um casal que espera muito, então vai ter problemas no futuro. E vai ser mais difícil educar um filho, começar a colocar certas regras e certas maneiras de falar ou de agir, quando esta criança já tem 6, 7 ou 10 anos. É muito mais complicada. Temos que entender assim, ninguém é bom. Desde Adão e Eva, toda pessoa que nasce, nasce com a natureza errada, com o eu lá dentro. Então, se nós deixamos uma criança crescer só, né? Deixamos fazer o que ele quiser. Isto vai dar torto, porque lá dentro está esta natureza errada que está em todos nós. E você diz, mas a criança é tão inocente, é tão coitadinha, é tão gira, tão... Você vê uma escola pré-primária. Crianças bem pequenininhas. São todos amigos? Não. Muitas são mázinhas. Tem algumas crianças que são más, tratam mal, que falam mal, que gritam. São todas querem as suas coisas. Falam mal uns com os outros. Muitas vezes as são muito cruéis. Há crianças tão pequeninas que às vezes tratam tão mal outra criança. E por que isto é? Né? Tem inveja, há guerrinhas com os irmãos. E estão tão pequeninas e já estão nesta coisa. E a pessoa pensa, mas onde é que eles foram aprender isso? Quem os ensinou a ser assim? De onde que isso vem? Isso vem porque todos nós nascemos com esta natureza dentro de nós. E por isso, nós como pais, nós temos que educar os nossos filhos. Em Provérbios 22, 6 diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E aqui diz assim especificamente, nós como pais, nós recebemos a criança, nós recebemos esta criatura maravilhosa que Deus nos dá. E nós temos que instruir, ajudar a criança a entrar nesse caminho que ele deve andar, porque automaticamente não vai lá. Então, é a responsabilidade dos pais de ensinar a criança a entrar nesse caminho que é o caminho de Deus, não apenas falando, mas acima de tudo, viver o exemplo. Sabe, a escola faz o quê? A escola ensina a ler, a matemática, essas coisas assim. Mas os pais ensinam os valores de como viver. E isto é uma coisa que não pode ser delegada.
Estamos a falar do seu filho. E você, né, você tem sonhos para seu filho. Você quer que o seu filho acabe bem na vida, que ele tenha sucesso, que ele se saiba adaptar, que ele se torne num adulto como deve ser. Então, é a nossa responsabilidade, porque Deus dá os filhos aos pais. Em Salmo 127 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Deus dá os filhos aos pais. E os pais têm que receber, têm que assumir esta responsabilidade. Não é apenas a criança, pronto, olha, nasceu criança, agora quem vai tomar conta? Temos a avó, temos a tia, temos muita gente da família que gosta muito de bebês, vamos já delegar esta parte toda. E nós só de vez em quando vamos passear com criança. Não. Ter um filho é um trabalho, né? 24 horas por dia e começa, e tem que começar, como eu diz assim, e depois, nesta caminhada que nós temos com o nosso filho, nós temos que ser constantemente constantes. Agora, falando mais sobre educar. O que é educar? Como é que nós temos que educar os nossos filhos? Quais são as áreas que nós temos que incluir? Porque educar, como eu disse, não é esta parte que a escola faz, que é ensinar a ler, a escrever, todas essas coisas, mas tem princípios, tem valores que são muito importantes e este é o papel dos pais que nós ensinamos os nossos filhos neste caminho. Então, vemos aqui a primeira parte, o que é educar os filhos. A primeira parte é amar. Nós temos que amar os nossos filhos. E temos que amar os nossos filhos sem comparar com os irmãos. Sem comparar com aquela vizinha que tem uma criança que, pronto, parece que é tudo perfeito e você tem um filho, pronto, que é mais complicado e depois está sempre a comparar a filha. Pois, estás a fazer errada. Tu devias ser com o teu irmão. Tu devias ser com o teu primo. Isto é a pior coisa. Cada criança é única. Cada criança é diferente. Tem dons e talentos que Deus colocou lá dentro. Então, nós, em primeiro lugar, nós temos que amar o nosso filho tal e qual como aquilo é. Não dizendo, pois, tu és muito bom, mas pronto, esta coisa, isto está errada, isto, pronto, não gosto muito disso, pronto. E às vezes os pais, né, estão tão concentrados em corrigir que só fala quando uma coisa está errada. Só estão a corrigir, só faz esta parte, mas eles não amam e a criança não se sente amada. Sente que ele tem que se provar, sente que ele tem que ser diferente, que a maneira como aquilo é não chega, está a ser julgada pela maneira como aquilo é, pelos talentos que ele não tem, né? A irmã sabe fazer isto, ele não sabe fazer isso. Então, em primeiro lugar, o mais importante é que nós temos que amar, ele tem que se sentir amado. Como que nós construímos o casamento e nós falamos que é construído. A base é o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional. E com este amor que nós temos que amar os nossos filhos. Eles são dados por Deus, são os nossos frutos. Mesmo essas coisinhas que eles às vezes têm, temos que ver, isto vem de algum lado. Eles são os nossos frutos. Se ele tem esse caráter, esta maneira de ser, esta maneira de fazer, muitas vezes nós nos reconhecemos lá dentro. Ou então pensamos, eu não me reconheço, isso deve ser do meu marido, porque eu não fiz assim. Mas pronto, são os frutos, é o fruto do casal. Então amar é muito importante. Em primeiro lugar, é encorajar, apoiar, é elogiar. Sabe, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E nós temos que usar isso quando nós estamos a educar os nossos filhos. Nós temos que ensinar eles que eles vão conseguir. Que não tudo é fácil, mas eles vão fazer. Se eles caem, levanta, tenta outra vez, eles vão conseguir. Temos que estar ao lado deles, apoiando, dar dentro deles que eles têm que lutar para coisas. As coisas não vêm automaticamente. Se eles não conseguem uma coisa, não é o nosso papel dizendo, pois, tu não tens jeito para isso, vamos fazer outra coisa. Se ele não consegue, vamos ajudar para que ele comece a conseguir fazer isso. Temos que apoiar e ensinar eles, na verdade, para ser persistentes. Mesmo quando falha, não tem problema. Falha, ainda não sabe, mas levanta e continua. Até saber, a pessoa vai aprendendo as coisas. E temos que elogiar. Porque às vezes, como aquele também já disse, né? Às vezes é muito natural que nós, como pais, só falamos quando uma coisa está errada. Quer dizer, não é só com pais, isto é com o ser humano, isto é no meio dos amigos, isto é no meio de um casamento, né? O marido só fala quando a comida está mal, a comida não está bom, mas quando a comida está bom ele não diz nada. Isto é muito natural acontecer.
Falamos aos nossos filhos, não dizemos nada, né? Quando tudo está bem, não dizemos nada. Quando uma coisa está mal, somos os primeiros a falar. Isto está errado, isto não se faz. Mas o que é que a criança então está a ouvir? Só quando as coisas estão erradas. Então nós também temos que usar este outro lado, a morte e a vida. Nós temos que falar a vida, temos que os encorajar, temos que mostrar que nós estamos ao lado deles, que eles vão conseguir. Então, sabe, quando nós não os elogiamos, eles estão a precisar disso. Então, se nós nunca dizemos uma coisa boa, então esta criança vai buscar este outro lado. Vai buscar isto dos amigos, sei lá qual é esta influência que você nem quer que a criança tenha esta influência. Então, nós como pais temos que saber que isto é muito importante. Temos que elogiar, falar bem. Outro ponto de educar, é ensinar valores, princípios de Deus. Nós temos que instruir os nossos filhos a ouvir a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, que a Bíblia não é uma coisa para domingo, mas é um manual de vida, que nós temos que aplicar na nossa vida. E claro, em primeiro lugar, não é falar, mas é viver, mostrar a eles como é que se faz isso. E uma das coisas que nós vemos, né, há muitos valores que nós temos que ensinar como pais, são valores de Deus. Tem a ver com integridade, gratidão, respeitar, compartilhar, todas essas coisas são coisas muito boas e a pessoa diz, isso são bons valores, mas são valores que vêm de Deus. Deus é assim. Isto é o sistema de Deus, é a maneira de Deus, Deus é assim. Então, quando nós, por exemplo, lemos em Efésios 6, nós lemos assim a palavra do apóstolo Paulo, que ele falou para a família. Entretanto, em Efésios 6, ele fala para os filhos. E diz assim, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra ao teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Um dos valores que nós temos que ensinar é a obediência. É uma coisa crucial e é uma coisa que muitas vezes hoje em dia não é ensinada. Não fala. Não se ensina, então dá esses problemas na escola porque a criança não obedece em casa, na escola também não obedece e os professores têm um trabalhão porque as crianças não estão a ouvir, não estão a obedecer, não respeitam, falam mal, grita, quer dizer, não tem respeito nenhum. Então dá muito trabalho, na verdade, aos professores. Então nós temos que ensinar isso. Ensinar que a palavra de Deus diz isso. Então, os nossos filhos têm que aprender a ser obedientes. E quando eles aprendem isso, porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu não acho muito importante, porque eu acho que o meu filho tem que se exprimir, ele tem que aprender as coisas à sua maneira. Mas sabe, nós queremos o bem para o nosso filho. E o bem para o nosso filho começa quando ele anda no caminho de Deus, quando ele põe Deus em primeiro lugar, quando ele aprenda a confiar em Deus, a servir a Deus. É muito fácil a Bíblia se tornar uma religião. Mesmo quando os pais andam com Deus, os pais servem a Deus, né? Estão cheios de fogo de Deus, servir a Deus. Às vezes eles não conseguem transmitir isto aos filhos. E para os filhos isto se torna uma religião. Os meus pais estão na igreja, eles fazem isso. E às vezes os pais não conseguem transmitir isso, não conseguem transmitir que Deus é o nosso Pai, Ele quer o nosso melhor. E quando nós fazemos os princípios de Deus, quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, então nós vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Então, são princípios que nós temos que ensinar, não apenas falando, porque quando nós apenas falando, aí entra a religião. Porque aí é com o professor que fala, isto é assim. E a pessoa diz, pronto, isto é assim, mas não tem a ver com a minha vida. Agora, quando os pais vivem a palavra de Deus, quando eles servem a Deus, eles andam nos caminhos de Deus, eles fazem as coisas à maneira de Deus, então fica muito mais fácil, né, para a criança entrar neste mesmo caminho onde os pais também andam. Os pais andam assim, vivem assim, então assim os pais ensinam os seus filhos neste mesmo caminho onde eles também estão a andar. Agora, se eles não fazem nada, eles apenas falam, olha, a Bíblia diz assim, isto é muito bom, vai à igreja. E o pai diz, olha, vai à igreja, mas eu fico aqui em casa. Então, é uma religião. Não é uma maneira de viver, não tem a ver com a minha vida, parece que é uma opção. Mas sabe, é o segredo de ter sucesso. Uma outra coisa também muito importante quando nós falamos sobre educar é a parte de corrigir e disciplinar.
tem a ver com autoridade, tem a ver com submissão, tem a ver com os paralelos, que quer dizer, são os irmãos dentro de si. A autoridade e submissão é uma coisa muito espiritual. E isto é uma coisa que falha muito hoje em dia. Os pais não assumem a autoridade, os filhos não obedecem, eles não respeitam os irmãos, há uma guerra, confusão, cada um faz o que ele quiser. E quando nós não fazemos as coisas à maneira de Deus, Deus não está lá. Se Deus não está lá o diabo. Quer dizer, as portas estão abertas para os demónios entrar. Então você vai ter uma família, né, cheia de demónios, onde os seus filhos fazem o que quiser, toda má influência. Por quê? Porque não corrige, não disciplina, não coloca isto a funcionar na sua família. E isto é uma coisa que tem que começar também cedo. Como eu já disse, tem que começar o mais cedo possível, mais fácil depois fica. Temos que pensar que é uma planta que nasce. Quando nasce uma planta, que ele cresce um pouquinho a torto, é muito fácil corrigir. Agora, se nós deixamos crescer a árvore até que ele é grande, ele está torto, de jeito nenhum nós conseguimos endireitar esta árvore, é muito complicada. Então, os nossos filhos Deus nos dá, mas eles vêm com esta natureza errada. Então, nós temos que os corrigir quando eles estão a ir a um caminho que não está certo. Em vez de dizer, pois, o meu filho é assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Você tem que assumir a sua autoridade. Você não quer que o seu filho cresça torto. Então, tem que fazer o quê? Tem que corrigir. Corrigir, às vezes, tem um sentido muito negativo. Mas corrigir é fazer que o seu filho saia do caminho onde que não vai dar sucesso para o caminho certo, onde as coisas vão funcionar. Temos que disciplinar. Disciplinar quando? Quando a criança não está a ouvir, quando ele desobedece, quando ele sabe que tem que fazer assim, mas ele não faz porque ele não quer, ele vem com conversas. Nós temos que fazer isso. E a pessoa diz, eu não gosto muito, mas estamos a falar do futuro do seu filho. É uma coisa muito importante. E há um perigo quando a pessoa não disciplina. E isso acontece, eu já vi isso acontecer, em filhos de crentes até, filhos de pastores. Porque não disciplina o filho, porque, meu filho, pronto, coitadinha, não entende, vamos apenas ter uma conversa, pronto, e eles vão falando, vão explicando, mais para a esquerda, mais para a direita, mas quer dizer, o filho aprende o quê? Quando ele faz uma coisa errada, quando o pai diz uma coisa, a mãe diz uma coisa, e eu não faço, pronto, já sei, eles depois vêm falar. Eles vêm falar, mas não há uma consequência, nada acontece, não há uma disciplina, tudo continua como que estava sempre. Então, o seu filho aprende que não há consequências. E depois não é só isso, mas é um princípio muito espiritual. Quando nós lemos em 1 Samuel 15, fala sobre o rei Saul. E o rei Saul desobedeceu às instruções de Deus. Entretanto, ele vinha com uma grande conversa. Não, pronto, eu quero fazer sacrifícios a Deus e tudo isso. O profeta diz, olha, tu não fizeste. E ele venha, o quê? Porfiar, ele fez a coisa ao contrário, ele não admitiu. E está lá escrito em 1 Samuel que o rebelião é com o pecado de bruxaria. O porfiar, sempre a falar, porfiar, é o pecado de idolatria. Então, quando nós deixamos o nosso filho porfiar, murmurar, falar contra, fazer coisas ao contrário, ser rebelde, isto não é uma coisa de caráter. Isto é uma coisa que o diabo está a tentar entrar no seu filho. Então, temos que entender, ele está aí viver num pecado. Então, nós temos que corrigir para que esse demónio não entre. Porque o que é que às vezes vemos? Às vezes vemos filhos do crente, como é que eu já disse, filhos do pastores até, que estão com demónios. Estão com demónios por quê? Porque os pais não corrigem. O filho não obedece, os pais não fazem nada, o que é que acontece? Porta aberta para o demónio entra. E depois você tem um filho que é um horror lá em casa. Quer dizer, faz a vida negra a toda a gente, vida negra lá na escola. Por quê? Porque os pais não assumem a autoridade e não deixaram o demónio entrar. Isso que eles fizeram. Em vez de assumir, dizendo, aqui é ouvir, tu vais respeitar os seus pais, vais respeitar a tua mãe, tu não falas assim, tu vais obedecer. E se a criança não obedece, né? Tem que haver consequências. Alguma coisa tem que acontecer que ele sabe, se eu não obedece, há uma consequência, porque o resultado do pecado é uma consequência. O resultado do pecado é morte. Se você deixa o seu filho nesses caminhos, você está a deixar ele
viver uma vida de pecado. E a pessoa diz, ai, criança não entende. Não entende, ponto. Não entende, mas está nesse caminho. Então, se ele está nesse caminho, vai haver uma consequência. No momento você não vai ver, mas depois tem as portas abertas, os demónios vão entrar na vida do seu filho, vai ter uma desgraça na vida dele e no final ele não vai ser salvo nem nada, vai para o inferno. Então, nós como pais temos que entender, todos nós quando nós nascemos com a natureza errada, está em todas, está no seu filho que nasce, que é tão queridinha, tão bonitinha, está lá dentro. É o veneno que o diabo colocou logo no início, quando Adão e Eva pecaram, eles abriram a porta e a partir daí, todos, quem nasceram, né? E todos nós nascemos depois de Adão e Eva, todos nós temos isso dentro de nós. Então, nós temos que entender, mesmo esta criança que está tão bonitinha, tão queridinha, que tem uma sorriso tão bonitinha, está sempre tão simpática, lá dentro está o eu. E nós temos que educar eles no caminho de Deus. Estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título Começar a ser constantemente constante. O que aprendemos hoje? Aprendemos que a responsabilidade de educar os filhos foi dada por Deus aos pais e não à escola ou outras pessoas. Vimos que educar é amar cada filho do jeito que ele é, com o amor ágape. Não se devem fazer comparações entre os filhos ou com outras crianças, porque isso pode causar um complexo de inferioridade e levar a um sentimento de que as suas características e habilidades são insignificantes ou insuficientes, ou até de que não é adequado àquela família. Os pais têm um papel fundamental na vida dos filhos, pois a forma como criam os filhos hoje pode refletir-se naquilo que se tornam no seu futuro. Os pais também devem cuidar do lado espiritual dos seus filhos, ensiná-los desde pequeninos a praticar a palavra de Deus. Decida implementar os métodos e valores de Deus na sua família e certamente vencerá. Não esquecendo que para podermos adotar os métodos de Deus, temos de conhecer a Bíblia, ouvir e praticar. Você consegue concretizar os seus sonhos, ter um lar feliz, quando os métodos de Deus são colocados em prática. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher e também a página espaçomulher.eu. Agora sim, chegamos ao fim. Não posso deixar de o convidar a entrar em contacto conosco, deixar as suas sugestões e opiniões na nossa página. Daqui me despeço, até ao próximo programa, esperamos por si.